Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Game of Thrones. Fênix. Capítulo 141. 301 depois de Cristo. Winterfell. Toque toque ao ouvir uma batida repentina na porta. Talisa levantou os olhos do livro que estava lendo e se virou para sua criada. Você poderia, por favor, abrir a porta e ver quem é, Lara? Talisa pediu à jovem com um sorriso, enquanto permanecia na cama, pois sua gravidez estava em um estágio tão avançado que já era difícil para ela se movimentar. Essa também foi a razão pela qual ela não acompanhou Robb em sua conquista de Carold, embora não gostasse de ficar separada de seu amor. Claro, minha senhora, respondeu a garota de cabelos escuros com um sorriso, covinhas visíveis em suas bochechas. Caminhando até a pesada porta de madeira, ela abriu parcialmente sem muito esforço, pois estava oleada e bem conservada. Ao ver o irmão mais novo aleijado do rei e seu enorme, embora desajeitado, assistente esperando para entrar, a jovem ficou surpresa, antes de abaixar a cabeça apressadamente enquanto cumprimentava o jovem, que estava sentado em sua cadeira de rodas especialmente feita para isso. Jovem senhor, a garota cumprimentou respeitosamente. Assentindo em resposta à saudação, Bran perguntou, vim ver Lady Talisa, ela tem tempo? Com licença, meu senhor, vou perguntar a ela. A garota respondeu, enquanto fechava a porta mais uma vez, sabendo que não poderia deixar ninguém entrar nos aposentos de sua rainha sem seu consentimento. Nem mesmo o jovem príncipe. Aproximando-se da cama larga onde a senhora estava descansando, Lara contou à rainha do norte quem tinha vindo vê-la. Deixe-o. Talisa respondeu, ajeitando o cobertor que a cobria um pouco e penteando o cabelo com os dedos, não querendo deixar uma impressão desagradável de si mesma na mente do irmão mais novo de seu marido. Vendo sua criada abrir a porta e Valder empurrando o jovem aleijado para dentro do quarto em sua cadeira de rodas, Talisa o cumprimentou com um sorriso, enquanto Lara fechava a porta mais uma vez. Brandon, que gentil da sua parte me visitar. Acho que ainda não tivemos tempo de nos conhecer de verdade, declarou a jovem rainha. Só Bran está ótimo, Lady Talisa. O jovem garoto respondeu calmamente, os cantos dos lábios mal se erguendo em um sorriso. Desde sua queda, o jovem Stark perdeu muito de sua antiga natureza alegre e se tornou muito mais retraído e silencioso. Então eu insisto que você me chame de Talisa, Bran. A rainha grávida rebateu, o sorriso não desaparecendo de seu rosto. Ela sabia sobre o acidente do garoto, é claro, e tinha visto tais coisas frequentemente em seu tempo como sacerdotisa errante e curandeira. Muitas vezes, aqueles que sofreram ferimentos graves e incapacitantes não foram o corpo que não conseguiu se ajustar e sofreu mais, mas a mente. Problemas de raiva, estados de melancolia de longo prazo e introversão foram desenvolvimentos comuns em tais casos. Ao ver o garoto concordar, a expressão de Talisa ficou um pouco mais séria, quando ela perguntou, você sabe que eu sou uma curandeira e sacerdotisa do Templo Vermelho, não sabe? Sim, respondeu o garoto com uma expressão um pouco desconfortável no rosto. Bem, Robb me contou sobre seu acidente e embora eu saiba que o mestre Luwin fez o melhor que pôde para salvar sua vida, as artes de cura do Templo Vermelho são muito mais avançadas do que as da Cidadela. Sem mencionar a magia de cura que os membros mais talentosos e poderosos do templo são capazes de usar, Talisa declarou antes de continuar. Se você me deixar, posso dar uma olhada no ferimento que você sofreu, e talvez haja algo que possamos fazer para ajudá-lo, ela ofereceu. Robb me disse que você sempre quis ser um cavaleiro, talvez esse sonho não esteja completamente fora do seu alcance, Bran. Ao ouvir as palavras de Talisa, Bran congelou em seu assento enquanto uma miríade de pensamentos e emoções corriam por seu coração. As esperanças e sonhos despedaçados de seu eu passado pareciam ganhar de volta um toque de vitalidade, pois ele sentia como se uma montanha tivesse sido tirada de seu pequeno peito. Sua mente estava atormentada por pensamentos sombrios desde o acidente e seus sonhos estavam cheios de pesadelos. Ele se desesperou com seu destino e até pensou em tirar a própria vida, especialmente depois que a notícia da morte de seus pais chegou a Winterfell. Esses pensamentos mais sombrios foram deixados de lado um pouco quando seu irmão e irmã mais velhos finalmente retornaram a Winterfell e a vida retornou ao castelo aos poucos. Mas isso não o impediu de olhar para o futuro sem alegria e esperança. Sabendo que ele estaria para sempre preso à sua cadeira e precisaria da ajuda dos outros para as coisas mais simples. O que eu tenho que fazer? Bran questionou, ansioso para se agarrar a essa centelha de esperança que tinha aparecido diante dele, esquecendo momentaneamente que ele tinha vindo originalmente a Talisa na esperança de que ela pudesse arranjar um encontro entre ele e o sumo sacerdote, pois ele queria perguntar ao feiticeiro sobre seus sonhos. Sorrindo gentilmente, Talisa não respondeu imediatamente, virando-se para sua criada e para o enorme criado do menino. Por que vocês dois não esperam lá fora um momento? Lara, rápida em aceitar o pedido, curvou-se e pediu licença, enquanto Valder fez o mesmo e também saiu após um aceno de Bran, que assegurou ao gentil gigante que isso estava de acordo com os desejos do garoto. Você pode se aproximar, Bran? Talisa finalmente se dirigiu ao garoto depois que a porta foi fechada novamente, o que o garoto conseguiu fazer com apenas um pouco de dificuldade. A maioria dos sacerdotes do ramo Ealin Light não são muito talentosos em magia, na verdade, a maioria dos sacerdotes pertencentes ao Red Temple não são. Ainda assim, cada sacerdote no templo recebe a bênção do Senhor, o que torna até mesmo aqueles sem o dom capazes de empunhar uma centelha de magia. Talisa explicou.
capturando toda a atenção do garoto. Existem alguns outros tipos de bênçãos, como as que os guerreiros da mão ardente receberam, ou aquelas dos sumos sacerdotes e sacerdotisas. Não sei como elas diferem daquela que recebi, mas diferem muito de fato. Ainda assim, a magia que consigo usar é muito fraca e dificilmente será suficiente para acender algumas velas antes que a exaustão tome conta. Há um tipo de magia, porém, que aprendi com um curandeiro de alto escalão durante meu tempo como aprendiz. É um tipo de magia de vidência que me permite ver a gravidade do dano interno sem ter que abrir um paciente. Empurrando as pernas para o lado da cama, Talisa sentou-se com alguma dificuldade enquanto estendia a mão para Bran e continuava. Terei que tocar suas costas para usar essa magia, pois não sou poderosa o suficiente para usá-la por meio de simples contato físico. Assentindo em compreensão, Bran se mexeu na cadeira e lutou um pouco antes de conseguir levantar a camisa e se posicionar de modo que Talisa pudesse alcançar suas costas. Pronta, a jovem rainha perguntou gentilmente. Pode doer um pouco. Sim, Bran respondeu com um olhar determinado. Colocando a mão nas costas de Bran, Talisa inalou a pequena gota de magia com a qual havia sido presenteada e deixou-a fluir por seu braço até as costas do garoto, espalhando-se como uma nuvem enevoada para magicamente dar uma olhada em sua espinha. Poucos momentos depois, sua magia acabou e ela retirou a mão um tanto exausta, pois aquela pequena gota de magia estava conectada à sua vitalidade e levaria pelo menos alguns dias até que ela se recondensasse. Ainda assim, o que ela viu com sua magia não foi nada bom, e fez com que uma carranca se instalasse em seu rosto. Bran, enquanto isso, abaixou a camisa novamente e mudou de posição para algo mais confortável, antes de se virar para Talisa e ver sua expressão. Com um buraco se formando em seu estômago, o garoto falou baixinho, com desespero estampado em seu tom. Não é algo que possa ser tratado, não é? Suspirando audivelmente com um olhar complexo nos olhos, Talisa respondeu. Não é que seja incurável, Bran, mas seu ferimento é muito grave. Sua coluna está muito deformada como consequência de sua queda e da falta de tratamento depois. O que isso significa? Perguntou o garoto hesitante. Isso significa que somente a magia pode ajudar você nessa situação, e temo que a magia comum não seja o suficiente. Pelo menos um curandeiro com a patente de sumo sacerdote seria necessário para curá-lo, embora mesmo isso possa não ser o suficiente. Talisa declarou com um olhar ligeiramente perturbado em seus olhos. Talvez somente o Senhor seja capaz de curá-lo. E Taurus? Ele é um sumo sacerdote, não é? Bran perguntou com ansiedade em seu tom. Ele é, mas o alto sacerdote Taurus é do ramo espada de fogo, o ramo guerreiro. Tenho certeza de que ele tem algumas realizações no campo da magia de cura, mas ele não é um mestre da arte. Talisa explicou balançando a cabeça. Há outra coisa pela qual preciso falar com o sumo sacerdote. É por isso que vim até você. Bran declarou, deixando de lado seu desespero e raiva por sua própria situação por um momento. Espero que você possa me ajudar a encontrá-lo. Capítulo 142. 301 depois de Cristo, a chuva densa e pesada obstruía sua visão e encharcava sua armadura de couro escuro bem feita, com finas placas enegrecidas de aço valeriano costuradas nela. Daenerys segurava firmemente as tiras de couro da cela enquanto mantinha os olhos fechados, confiando em Obsidian para levá-la através da tempestade e trazê-la para casa. A jovem cavaleira de dragão poderia, é claro, ter usado sua magia para se proteger do clima, mas foram essas experiências que realmente impactaram e fortaleceram o vínculo entre a cavaleira e seu dragão. Momentos em que ela teve que abrir mão de seu controle e apenas confiar em seu companheiro de alma para levá-la à segurança. Seu sangue Targaryen corria em suas veias enquanto ela se concentrava no vínculo entre ela e Obsidian, seu corpo se movendo em harmonia com as impressões e emoções que eram transmitidas aos seus sentidos. Ela sentiu profundamente quando os sentidos draconicos de Obsidian finalmente detectaram a localização de Pedra do Dragão, mesmo com a forte tempestade tentando desorientá-lo. Seu amado companheiro entrou em um mergulho em espiral, enquanto perdiam altitude rapidamente em preparação para o pouso, fazendo com que ela se inclinasse para frente e se prendesse mais perto da base do pescoço dele para evitar os ventos agressivos que a empurravam para fora da cela o máximo possível. Preparando-se para uma última desaceleração enquanto Obsidian abria suas asas fortes completamente para pegar o máximo de vento possível com elas. Ele então bateu suas asas algumas últimas vezes poderosamente, antes de finalmente cair no chão. Suas fortes pernas traseiras pegando seu peso considerável com facilidade, bem como neutralizando a inércia da queda curta. Abrindo os olhos mais uma vez, um sorriso orgulhoso desenhando as bordas de seus lábios macios para cima, Daenerys viu os campos de grama verdejante onde eles haviam pousado. Enquanto a chuva forte ainda presente tornava difícil para ela distinguir a silhueta completa do vulcão, embora eles tivessem pousado bem no sopé dele. Reconhecendo vagamente o enorme castelo escuro que era a sede ancestral de sua casa. O coração de Daenerys finalmente se acalmou ao saber que ela estava em casa novamente depois de ter passado os últimos meses nas Ilhas de Ferro, ajudando os oficiais do templo a ganhar uma posição estável para governar o arquipélago bastante árido. Durante esse tempo, a jovem provou ser alguém com grandes qualidades de liderança. Sua gentileza inerente e as lições de Fennec sobre determinação fizeram toda a diferença, enquanto ela cumpria sua tarefa. E embora Daenerys não desgostasse de seus deveres, tendo gostado da sensação de superar situações difíceis somente por meio de seus esforços e competência, ela estava muito grata por finalmente ter acabado, pois seu jovem coração ansiava profundamente por seu marido. Deixando esses pensamentos de lado por um momento, a jovem cavaleira de dragão se concentrou em afrouxar os fechos que conectavam sua cela às tiras de couro.
que estavam enroladas ao redor do grande corpo e pescoço de Obsidian para mantê-la no lugar com segurança. Ela sabia que, embora não fosse diretamente desconfortável, seu vínculo não gostava de usar a cela quando descansava. E como ela não planejava voar distâncias maiores nos próximos dias, talvez semanas, Daenerys decidiu tirá-la dele por enquanto. Abrindo o fecho que conectava a tira ao redor do peito de Obsidian de um lado, ela prosseguiu abrindo do outro lado, de modo que a tira de couro simplesmente caísse conforme ele se movia, antes de voltar sua atenção para a tira enrolada no pescoço de seu companheiro vinculado. Abrindo o fecho para um lado novamente, Daenerys puxou a tira do pescoço de seu vínculo e a enrolou, antes de agarrá-la junto com a cela e levantá-las usando sua força magicamente aprimorada, já que nem a cela nem a tira de couro eram leves o suficiente para serem seguradas por até 3 mulheres adultas. Você pode me soltar agora, ela se dirigiu ao seu dragão sobre a forte tempestade que ainda o cercava, que enviava centenas de gotas geladas de chuva em sua direção a cada segundo, e a deixava encharcada da cabeça aos pés. A única razão pela qual ela ainda não havia morrido congelada era por causa de seu sangue Targaryen, que a tornava inerentemente menos suscetível a mudanças no clima ao seu redor, assim como o próprio Obsidian. Daenerys também usou pequenas quantidades de magia para manter seus membros aquecidos e funcionais, enquanto ela continuava a gostar de enfrentar a ira da natureza dessa forma. Isso a fazia se sentir selvagem e indomável, mais forte a cada hora que ela suportava. Fennex lhe ensinou que evitar o desconfortável não deveria ser um instinto, pois algo assim era impossível na vida e só a deixaria mais fraca como resultado. Quando jovem, ela levou essas palavras a sério, mesmo sem entender a sabedoria contida nelas. Foi só mais tarde que Daenerys aprendeu que toda vez que ela enfrentava dificuldades e desconfortos e os superava, isso a tornava mais forte, mais resiliente. Ao longo dos anos, foram esses ensinamentos que a transformaram em uma verdadeira cavaleira de dragões, digna de sua companheira e uma das espadas herdadas de sua casa. Sem mencionar o fato de que ela tinha um lugar ao lado de Fennex, tendo se provado como sua esposa e amante. Não para ele, mas para si mesma. Obsidian ouviu facilmente suas palavras, mesmo em meio à forte chuva, agachou-se e deitou-se na grama macia, posicionando sua asa em uma posição tal que sua amada mãe pudesse descer de suas costas com pouca dificuldade, o que Daenerys prontamente fez. Pisando na grama macia, ela pousou a cela e a tira de couro enrolada, antes de se virar e ver Obsidian mover a cabeça para o lado dela, cutucando-a gentilmente com o nariz, enquanto sentia sua afeição e necessidade de elogios por meio do vínculo entre eles. Sorrindo suavemente para a enorme criança dracônica diante dela, Daenerys não hesitou em colocar a palma da mão na cabeça dele, esfregando as escamas na ponta do nariz e logo abaixo do olho, enquanto murmurava palavras suaves de encorajamento e afeição, recebendo ronronados dracônicos baixos como recompensa por seus esforços. Ela podia sentir claramente a exaustão de Obsidian depois que ele a carregou das Ilhas de Ferro para a Pedra do Dragão de uma só vez, voando a noite toda e até mesmo resistindo a uma tempestade por ela. O mínimo que ela podia fazer agora era cobri-lo de elogios e afeição, certificando-se de que seu companheiro vinculado soubesse o quanto ele significava para ela. Com os olhos fechados, o grande dragão negro apenas ficou ali deitado e aproveitou os cuidados de sua mãe, embora sua pele grossa e escamas significassem que o toque dela não contribuía muito para seu prazer. Em vez disso, foi o amor e o orgulho que Daenerys expressou através do vínculo mental deles, que o lembrou do passado quando ele ainda se encaixava no abraço da mãe e podia sentir o calor dela com toda a sua forma. Foi esse mesmo sentimento de conforto que fez o grande dragão estar disposto a suportar dor e exaustão por sua mãe. Seus sentidos draconicos de repente captaram outra presença próxima além dela, fazendo virar a cabeça em outra direção. Seus olhos semicerrados olhando fixamente para longe, enquanto suas narinas se dilatavam para aspirar o novo cheiro que essa presença trazia consigo. Daenerys, é claro, notou e sentiu que Obsidian havia captado e olhou na mesma direção quando, no momento seguinte, seu vínculo emitiu um som baixo e estridente que ela reconheceu como um chamado alegre. Sobre o vínculo que ela compartilhou com Obsidian, antecipação e alegria se instalaram em seu coração. As impressões e emoções que ela sentiu dele também deixaram claro quem seu amado dragão havia sentido se aproximando, o que poderia ser melhor descrito por uma única palavra: pai. Capítulo 143. 301 depois de Cristo, Daenerys entendeu que havia apenas uma existência da qual Obsidian se sentia tão próxima instintivamente que a consideraria seu pai, pois esse ser havia dado vida ao seu companheiro vinculado e aos seus irmãos. Ao ver uma silhueta escura surgindo à distância, a jovem cavaleira correu em sua direção com uma velocidade que só poderia vir da magia. Seu coração estava cheio de profundo desejo, enquanto seu sangue cantava de alegria e a incitava a se aproximar. Quando Daenerys estava a uma curta distância, ela reconheceu Fennex por suas feições charmosas e roupa simples. Seus olhos brilhavam com o espírito terno, enquanto ele estava ali na chuva. Suas roupas pretas simples estavam encharcadas, fazendo com que grudassem em seu corpo e exibissem o contorno de seu físico bem musculoso. A jovem cavaleira de dragão não diminuiu o passo, mas simplesmente pulou em seu abraço, seus braços esguios envolvendo o pescoço de seu amante, enquanto suas pernas faziam o mesmo em sua cintura. Sem hesitar ou dizer nenhuma palavra de saudação, Daenerys pressionou seus lábios contra os de Fennex, forçando sua língua entre os lábios dele na primeira oportunidade que teve, pois parecia desesperada para ficar ainda mais perto dele, tentando se conectar com seu amor de qualquer maneira possível. Fennex não a deixou querendo mais, sentindo o profundo desejo no coração de Daenerys, seus braços segurando seu corpo ágil e puxando-a mais profundamente para seu abraço.
Uma das mãos dele estava em volta da cintura dela, sua mão tendo vaga do mais para baixo e agarrado firmemente seu traseiro bem torneado, fazendo um gemido baixo escapar dos lábios do jovem cavaleiro de dragão e ecoar em sua boca, enquanto sua outra mão agarrava a longa trança de cabelo branco prateado. Faminta, Daenerys levou o gosto dele à boca, enquanto suas línguas se acariciavam com profundo afeto, enquanto a chuva forte ao redor deles fazia parecer que estavam isolados do resto do mundo naquele momento. Finalmente interrompendo o beijo, ela desesperadamente inspirou o ar encharcado pela chuva em seus pulmões, sua testa pressionada contra Fênix, enquanto seus olhos brilhavam com lágrimas. Senti tanto a sua falta. Daenerys sussurrou tristemente, todo o seu corpo tenso e tremendo de desejo doloroso. Fênix não respondeu, enquanto olhava para ela com seus olhos brilhantes, seus cabelos pretos encharcados e alguns fios grudados em seu rosto. Em vez disso, seus lábios a recapturaram. Desta vez, porém, ele foi muito mais forte e áspero, saqueando sua boca com sua língua e devorando seu gosto como se estivesse morrendo de fome. Daenerys facilmente cedeu à paixão dele, com as mãos enterradas em seus cabelos molhados e os dedos roçando ternamente seu pescoço e mandíbula, enquanto sentia Fênix se mover pela chuva fria com ela ainda em seus braços. Em algum lugar, um grito dracônico distante soou. Mas Daenerys já havia se submetido ao beijo dominante de Fênix e estava completamente focada nas sensações transmitidas a ela através de seu toque e calor. Em pouco tempo, o jovem cavaleiro de dragão sentiu Fênix se abaixar de repente quando suas costas fizeram contato com a superfície plana de uma grande pedra, as mãos dele segurando seus lados para baixo em um sinal óbvio para ela ceder e se deitar, o que ela fez. Interrompendo o beijo, os lábios e a língua de Fênix vagaram por suas bochechas e mandíbula, descendo por seu pescoço gracioso, deixando um rastro de beijos quentes, lambidas e mordidas suaves em sua pele encharcada de chuva, fazendo com que uma sequência de gemidos e suspiros saíssem de seus lábios, enquanto ela sentia as mãos dele abrindo os fechos na frente de seu traje de voo de couro, que também servia como sua armadura. Não demorou muito para que ele os abrisse e revelasse a camiseta branca de seda que ela usava por baixo da armadura. Era apenas uma peça fina de roupa, já que o interior do traje de voo era forrado com pele macia para mantê-la aquecida. A camisa de seda, amarrada na frente, abraçava firmemente seu corpo e, devido ao tempo tempestuoso, já estava completamente encharcada, revelando mais do que escondia, pois seus seios claros e mamilos rosados estavam claramente visíveis através do material fino, junto com a maior parte de seu abdômen e umbigo. Fênix começou a desatar uma dúzia de nós, começando pelo topo, enquanto seus lábios continuavam a vagar sobre sua pele molhada, o que não demorou muito. E antes que ela percebesse, suas mãos e dedos vagaram pelas laterais e até seu seio, massageando suavemente sua carne macia e sensível. A chuva fria que lavava sua pele contrastava fortemente com seu toque quase escaldante, o que a deixava extremamente sensível a cada carícia das mãos e lábios de seu amante. Suas mãos ainda estavam enterradas em seus cachos escuros e molhados, puxando-o para mais perto constantemente, enquanto gemidos e sussurros silenciosos saíam de seus lábios. Não demorou muito para que as mãos de Fênix alcançassem o cós de suas calças de couro justas e abrissem os botões e desamarrassem os nós, antes de puxá-las lentamente para baixo de suas pernas ágeis, depois de tirar suas botas de couro até o joelho e jogá-las para o lado. Apoiada nos cotovelos, a parte superior do corpo completamente nua, dos ombros claros aos belos montes, descendo até o umbigo raso e a cintura fina. A trança em seu cabelo havia desaparecido, fazendo com que fios dela grudassem em seu rosto, pescoço e ombros. Suas pernas, penduradas na borda da grande pedra, ainda estavam fechadas, com apenas um pequeno pedaço de calcinha de seda branca cobrindo seu sexo, que estava preso por uma corda fina amarrada em volta de sua cintura. Com a chuva forte ainda caindo do céu escuro e lavando seu corpo nu, Daenerys parecia mais um espírito da natureza de pele incrivelmente clara. Sua beleza simplesmente indescritível enquanto ela olhava para ele com brilhantes olhos violetas, amor e desejo brilhando neles. Os olhos de Fênix seguiram uma única gota de chuva que caiu em sua testa e escorreu pela ponta de seu nariz, bem entre seus lindos olhos, antes de pingar e cair em seus lábios levemente inchados e rosados. Desejo correndo solto, seu sangue quase ferveu, enquanto seus olhos de fogo começaram a brilhar intensamente, enquanto ele simplesmente segurava o tecido de linho de sua roupa e o arrancava de sua forma, expondo seu físico esculpido não apenas à tempestade furiosa, mas também a Daenerys que instintivamente levantou uma de suas pernas e a estendeu em sua direção, enquanto seu nome saía de seus lábios. Fênix. Era quase um sussurro, quase inaudível com o som da chuva caindo ao redor deles, mas não escapou de seus sentidos. As palavras ditas em um tom tão suave carregavam consigo um desejo tão profundo que Fênix não conseguiu mais hesitar. Aproximando-se de sua amante em toda sua glória nua, ele se curvou sobre ela e a protegeu da tempestade, enquanto Daenerys envolvia suas pernas em volta de sua cintura. Seus lábios caíram sobre os dela mais uma vez, sua magia e calor se derramando em sua forma através dessa conexão de seus corpos. Gemendo em resposta, suas mãos se estenderam entre seus corpos enquanto ela segurava sua masculinidade, seus dedos finos mal conseguiam envolver seu eixo quente. Enquanto ela o guiava até a entrada de seu sexo, sua outra mão já tendo afastado sua calcinha de seda quase transparente. Olhando para as feições encharcadas de chuva de Daenerys, seus olhos violeta profundos brilhavam com um amor ainda mais profundo e uma vulnerabilidade surpreendente. Seu peito subindo e descendo tão sedutoramente a cada respiração que desaparecia entre seus lábios macios.
enquanto suas mãos esfregavam suavemente os músculos tensos do abdômen e dos lados dele. Possessividade selvagem e indomável irrompeu no coração de Fênix com essa visão, junto com uma ternura avassaladora e uma necessidade instintiva de protegê-la que fez seu coração doer. Seus olhos ardentes lentamente retornaram a uma cor roxa brilhante, ainda cheios de desejo intenso, mas também algo muito mais gentil. Eu também senti sua falta, meu amor, ele sussurrou, segurando a bochecha esquerda dela com uma das mãos e pressionando seus lábios contra os dela suavemente. Fênix podia ver o olhar vulnerável nos olhos de Daenerys desaparecer quando uma alegria inocente e avassaladora tomou seu lugar, seus braços envolvendo o peito dele e puxando-o para mais perto dela. Eu te amo, a jovem beldade de cabelos prateados sussurrou com um gemido baixo, antes de conectar seus lábios em um beijo profundo e apaixonado. Não demorou muito para que eles caíssem em um ritmo lento, enquanto os dois amantes expressavam seu amor e desejo um pelo outro da maneira mais íntima. Enquanto sussurravam palavras de afeto nos ouvidos um do outro, que foram levadas embora pela tempestade que se formava ao redor deles logo em seguida. Capítulo 144. 301 depois de Cristo, o crepitar das chamas na lareira e a respiração regular de Fênix eram os únicos sons que chegavam aos ouvidos de Daenerys enquanto ela estava deitada nos braços de seu amado, seu corpo nu pressionado contra o dele enquanto descansavam sob as peles pesadas em seus aposentos. O rosto dela estava enterrado no peito de Fênix e suas pernas estavam entrelaçadas com as dele, enquanto os braços dele estavam em volta dela com as mãos e dedos roçando suavemente suas costas. Daenerys não conseguiu evitar respirar profundamente, puxando o cheiro maravilhoso de Fênix para seus pulmões. O cheiro de canela levemente queimada e sândalo, misturado com outra coisa, que a fez querer nunca mais deixar seu abraço. Encheu seu nariz enquanto ela suspirava levemente em puro contentamento, enquanto o calor e a presença de Fênix penetravam em seu corpo e acalmavam seu coração. O conforto e o abrigo que Fênix lhe transmitia com suas carícias simples, e o afeto silencioso que ela sentia vindo dele a cada momento que passava ao seu lado, garantiam que Daenerys soubesse que ela nunca seria amada da mesma forma por outra pessoa, nem poderia amar alguém do jeito que amava Fênix. Seu lindo olhar violeta seguia os movimentos suaves de seus dedos enquanto ela gentilmente refazia as palavras e nomes que seu amor havia marcado em seu peito. Rhaella Targaryen, chama da sabedoria Kinvara, Missandei de Naat, Arianne Nimeros Martell, Daenerys nascida da tormenta, Alyria Estrela de Fogo. Não foi quando ela chegou ao seu próprio nome que ela parou de repente, mas quando leu o nome de sua irmã mais nova, Alyria, ela parou, e o olhar em seus olhos se transformou em terno desejo. Eu quero carregar seu filho, Fênix. Daenerys se viu sussurrando, seu rosto ainda enterrado em seu abraço, enquanto sua mão direita estava espalmada sobre o peito de seu amado, logo acima de seu coração batendo forte. De repente ela sentiu a mão esquerda de Fênix subir por suas costas, sobre seu ombro claro e pescoço fino, enquanto ele embalava sua bochecha e gentilmente a forçava a levantar a cabeça para olhar para ele, enquanto sua outra mão ainda estava em volta de sua cintura e apoiada contra sua parte inferior das costas, pressionando a parte inferior de seu corpo contra o dele, puxando para trás uma mecha de seu cabelo ainda úmido que havia caído em seu rosto e olhando para suas feições absolutamente deslumbrantes. Grandes olhos roxos profundos brilhando com terno amor e desejo, Fênix podia sentir seu coração imortal tremer sob o peso de sua afeição pela jovem cavaleira de dragão. Quero que você carregue meu filho também, ele respondeu suavemente. O simples pensamento de Daenerys ser mãe de um de seus filhos fez com que um desejo possessivo e uma alegria infinita explodissem em seu coração. Inclinando-se, Fênix não conseguiu se conter e capturou os lábios macios de Daenerys em um beijo inocente, pressionando sua testa contra a dela depois de interromper o beijo, mesmo que seus lábios estivessem separados dos dela apenas por um fio de cabelo. Os olhos ardentes de Fênix queimaram com desejo gentil enquanto ele se dirigia a ela com um sorriso suave. Não existe uma palavra para descrever o quanto eu te amo, mas espero que você saiba disso mesmo sem eu dizer, pequeno dragão. Ele sussurrou, enquanto seus braços apertavam Daenerys, pressionando-a ainda mais fundo em seu abraço. Eu sei. Lágrimas brilhavam intensamente em seus olhos assombrosamente belos. A jovem cavaleira de dragão respondeu calmamente, quase inaudível, enquanto mais uma vez enterrava o rosto em seu peito, seus lábios deixando um beijo suave em sua pele aquecida. 301 depois de Cristo, Winterfell, caminhando silenciosamente pelo movimentado castelo, enquanto usava sua magia para esconder sua presença. Jaehaerys caminhou na direção onde sentiu a força vital de Sansa. Entrar furtivamente na sede ancestral da casa de sua mãe já havia se tornado um hábito, pois o jovem senhor dragão Targaryen já havia feito isso algumas vezes para encontrar a princesa do norte que estava em sua mente desde a primeira vez que a viu. A graça feminina de Sansa, os olhos azuis profundos e gentis, as curvas suaves de sua figura, juntamente com o espírito gentil que habitava seu coração e sua mente afiada. Tudo isso cativou seu coração, incitando-o a estar perto dela, a conquistá-la. Desde o beijo na floresta, não houve tempo em que ele não pensasse nos lábios macios dela nos dele, ou em como era certo quando sua figura esbelta estava pressionada contra a dele, suas curvas femininas parecendo as peças que faltavam em seu físico dracônico. Franzindo a testa levemente enquanto se movia pela esquina, Jaehaerys viu várias criadas carregando toalhas e baldes de água aquecida na mesma direção, enquanto se moviam com olhares apressados quase de pânico em seus rostos. E mesmo tendo passado quase uma década, ele ainda se lembrava de que estava indo em direção aos aposentos ocupados pelo senhor do castelo. Aguçando seus sentidos, o jovem cavaleiro de dragão escutou a conversa entre os servos e projetou sua audição ainda mais à frente, até perceber o que estava acontecendo.
A esposa de seu irmão, a rainha do norte Talisa Stark, estava dando à luz e, mais importante, as coisas não pareciam ir bem. Com a testa franzida, Jaehaerys não hesitou em usar sua magia para alertar o sumo sacerdote, que estava do lado de fora do castelo. Antes de largar sua ocultação mágica e sair correndo, chegando ao corredor diante dos aposentos do Lorde apenas alguns momentos depois, ultrapassando facilmente os servos que corriam. Erguendo os olhos ao ouvir sua aproximação, Sansa o encarou com surpresa, a preocupação nublando seus lindos olhos. Jaehaerys, ela gritou aliviada antes de correr para a segurança do abraço dele, seus braços esguios envolvendo sua cintura, enquanto ela enterrava o rosto na curva do pescoço dele. Por um momento, ela pareceu ter esquecido que estava na presença de seu irmão mais novo e de vários servos mais velhos, incluindo alguns guardas liderados pela assistente de confiança de Robb, Lady Mormon, e sua filha mais velha, Dacen Mormon. Os presentes ficaram chocados ao ver a jovem garota agir tão intimamente com o mortal e poderoso cavaleiro de dragão do Templo Vermelho, que também era um parente de sangue dela, mas Jaehaerys não se importava nem um pouco com os pensamentos e opiniões deles naquele momento. Envolvendo Sansa com força com seus braços, esfregando suavemente suas costas e abraçando-a mais profundamente, ele exigiu gentilmente: diga-me o que está acontecendo. Sansa, Talisa, ela. Mestre Luwin acha que ela pode não sobreviver à noite. A jovem princesa respondeu, levantando a cabeça do peito dele para olhar nos olhos cristalinos de Jaehaerys, lágrimas não derramadas de preocupação brilhando em seus olhos. Capítulo 145. 301 depois de Cristo, Winterfell. Ouvindo as palavras de Sansa, Jaehaerys não hesitou em mais uma vez expandir seus sentidos além de seus limites naturais por meio de sua magia. Ao espionar a situação nos aposentos do Lorde, uma sensação de urgência surgiu em seu coração, pois ele podia sentir a força vital de Talisa Stark desaparecendo rapidamente, enquanto outra força vital desconhecida e muito fraca, mas pura, também chamava sua atenção. Separando-se de Sansa depois de agarrar sua mão e dar-lhe um aperto reconfortante, o jovem cavaleiro de dragão deu um passo à frente com a intenção de entrar no quarto, embora Maege Mormon bloqueasse seu caminho com uma expressão determinada. Perdoe-me, mas sob as ordens do mestre, não podemos deixá-lo entrar, Lord Targaryen, ela declarou calmamente, enquanto o resto dos guardas se posicionavam ao lado dele e atrás dela, reforçando suas palavras com suas ações. Franzindo a testa profundamente enquanto um olhar sombrio aparecia em seus olhos, Jaehaerys não planejou discutir com eles, pois sabia que a jovem sacerdotisa, que estava morrendo devido a complicações no nascimento de seu filho, simplesmente não tinha muito tempo de vida. Usando diretamente sua magia, o jovem cavaleiro de dragão explodiu com toda a força de sua aura, seus olhos de cristal se tornando draconicos e queimando com uma cor dourada, enquanto os guardas vacilavam sob a enorme pressão que ele exalava. Metade deles desmaiou imediatamente, enquanto o resto caiu em retirada, com apenas a senhora da Ilha dos Ursos e sua filha mal conseguindo se segurar, enquanto o encaravam com grande medo e dentes cerrados. Concentrando a pressão de sua força mágica em ambos e deixando sua sede de sangue e raiva vazarem em sua aura, Jaehaerys observou friamente enquanto eles caíam de joelhos, forçados a encarar o chão de pedra polida sem chance de resistir. Não importa seus outros títulos, Talisa Stark é uma sacerdotisa do Templo Vermelho. Tente me impedir de salvá-la novamente e você morrerá em grande dor. O jovem cavaleiro de dragão falou friamente com assassinato em seus olhos, antes de se concentrar novamente no assunto importante em questão. Empurrando a porta do quarto, Jaehaerys entrou sem hesitar, seus olhos observando todo o cômodo por um instante antes de seu olhar cair na grande cama onde a rainha estava deitada. O bronzeado normalmente saudável de Talisa não estava em lugar nenhum, pois sua pele havia adquirido uma cor pálida doentia. Ela não usava nada além de uma longa camiseta de linho azul claro, que estava amontoada sobre sua cintura e grudada em seu corpo, sua cor escurecida devido à forte transpiração. A roupa de cama abaixo de sua cintura estava encharcada de sangue e o jovem cavaleiro de dragão podia ver as toalhas enroladas na parte inferior do corpo da jovem sacerdotisa para impedir que o sangue saísse de sua forma, mas isso dificilmente seria eficaz em preservar a vida da jovem rainha. O que você está fazendo aqui? Este não é um lugar para você simplesmente entrar, Jon. Mestre Luwin gritou com raiva da cabeceira da cama, suas mãos escorregadias de sangue e um olhar um tanto desamparado em seus olhos, enquanto ele chamava o jovem a quem ele havia ensinado sobre as estrelas, tantos anos atrás. Jaehaerys, no entanto, não reagiu à represália, nem mesmo a registrou, pois seu olhar estava totalmente focado na jovem mãe moribunda, que parecia ter percebido sua presença e o encarava fracamente. Ele podia sentir seu desespero e desejo avassaladores, enquanto Talisa lutava para recuperar cada respiração que seu corpo enfraquecido dava, não querendo deixar seu filho assim que ele nascesse. Uma dor aguda surgiu no coração de Jaehaerys enquanto ele ficou ali por um momento, incapaz de se mover ao perceber a familiaridade daquela situação. Ela morreu assim? Lutando às portas da morte com todas as suas forças para ficar comigo, mas eventualmente sucumbindo e morrendo antes mesmo de poder me segurar? Pensamentos e perguntas sobre a morte de sua própria mãe surgiram em sua mente, paralisando-o por um momento, antes que ele conseguisse se livrar deles, enquanto o desafio florescia em seu coração. Passo a passo, ele se aproximou da cama, livrando-se facilmente das tentativas do mestre de agarrá-lo. Sentindo as últimas brasas de vitalidade se extinguindo uma por uma, enquanto Talisa estava ali imóvel, a morte a apenas alguns momentos de distância. Jaehaerys segurou sua mão fria e fina enquanto invocava sua magia. O jovem cavaleiro de dragão sabia que não seria capaz de salvá-la com magia de cura, pois ele nunca havia realmente estudado esse ramo e tinha apenas um conhecimento superficial sobre ele. A maioria de suas capacidades mágicas eram de natureza destrutiva e úteis apenas em combate.
com apenas algumas habilidades que ele usava para reconhecimento ou comunicação. Mas havia outro tipo de magia que ele possuía devido à sua identidade como um cavaleiro de dragão. Era a habilidade de manipular a força vital, mesmo que ele só pudesse fazer isso com a sua própria e tivesse acesso limitado à de Lyra. Era a força vital do seu dragão que curava seus ferimentos na maioria dos casos, possível devido ao vínculo que eles compartilhavam, que também era a razão pela qual ele nunca se preocupou em aprender nenhuma magia de cura real. Agora, Jaehaerys planejava compartilhar sua própria força vital com Talisa, mantendo-a viva até que Thoros e os outros sacerdotes chegassem e conseguissem curá-la. O jovem cavaleiro de dragão sabia que estava correndo um risco incrível e provavelmente até danificaria sua própria vitalidade ao fazer isso, o que poderia até mesmo levá-lo à morte. Mas ele não podia permitir que a jovem sacerdotisa morresse, ele simplesmente não podia. Com o espírito ardendo em desafio, Jaehaerys tomou posse de sua própria força vital usando sua magia e, após respirar fundo, começou a forçá-la para fora de seu corpo, para a forma moribunda da sacerdotisa, por meio de suas mãos conectadas. E assim que ele fez isso, pura agonia explodiu em sua mente, cada célula de seu corpo gritando em angústia. Seu corpo resistindo às suas tentativas apenas por puro instinto, fazendo-o cair diretamente de joelhos. O jovem cavaleiro de dragão, que parecia tão invencível antes, perdeu a força para sequer levantar a cabeça, enquanto a dor devastava seu corpo. Sansa, que o seguiu até o quarto, gritou de medo e preocupação ao ver Jaehaerys cair de joelhos de repente e correu para seu lado. Ainda um tanto abalada a dupla mãe e filha da casa Mormont e Bran, que ficaram quietas o tempo todo enquanto grande preocupação ocupava todos os seus pensamentos. Também entraram no quarto, embora só pudessem ficar de lado com desamparo e desespero colorindo suas expressões. Com seus membros tremendo e seus sentidos em desordem, Jaehaerys não conseguia responder aos gritos preocupados de Sansa, pois a parte dele que ainda funcionava, apesar da dor terrível que o enfraquecia, estava totalmente focada em empurrar mais e mais de sua força vital para a ainda moribunda Rainha do Norte. Ele percebeu que o que estava fazendo era imprudente e irracional, e muito mais perigoso do que ele pensava que seria, mas não conseguia parar. Nesse ponto, não era mais sobre salvar Talisa, mas sobre salvar sua própria mãe, o que era impossível, é claro, pois ela já havia morrido. Ainda assim, foi sua relutância em aceitar o passado que o fez perseverar e tentar desafiar o destino, embora ele já pudesse sentir o aperto gelado da morte lentamente, mas seguramente apertando seu domínio sobre sua própria alma. Correndo para dentro do castelo e atravessando corredor após corredor com 2 sacerdotes e vários guerreiros da mão de fogo o acompanhando, o sumo sacerdote ignorou as palavras de protesto do guarda, enquanto chamava o jovem cavaleiro de dragão sob seu comando repetidamente com sua magia, mas não obteve resposta. Urgência e uma sensação de grande perigo cresceram em seu peito, enquanto ele acelerava para onde sabia que as câmaras do Lorde estavam localizadas. Seu próprio talento em sentir a força vital dos outros era bastante limitado, e então ele precisava estar muito perto de seu alvo. Seus talentos claramente estavam em combate, afinal. Ainda assim, quando ele finalmente chegou ao quarto, onde sabia que a jovem rainha estava dando à luz, e viu a porta aberta com alguns servos e guardas reunidos na frente dela, ele não hesitou em afastar a multidão com sua magia e entrar. No momento em que ele fez isso, seu olhar se voltou para a cabeceira da cama, enquanto finalmente sua magia lhe revelou o motivo do medo desconhecido que de repente tomou conta de seu coração. Jaehaerys estava meio caído na cama, sua mão ainda segurando firmemente a mão da jovem sacerdotisa, enquanto a princesa do norte tentava chamá-lo com grande preocupação e desespero, gritando para que o velho mestre próximo fizesse alguma coisa. Thoros, finalmente perto o suficiente, podia sentir a força vital severamente danificada do jovem cavaleiro de dragão fluindo para a jovem mãe moribunda, aproximando-o da morte a cada momento que passava. Com os olhos arregalados, o sumo sacerdote falou baixinho em choque. O que você fez, Jaehaerys? Capítulo 146. 301 d.C., Winterfell. Senhor Targaryen. Os sacerdotes de menor patente que acompanhavam Thoros exclamaram horrorizados ao ver a cena diante de seus olhos. Ambos sendo feiticeiros, os capacitaram a sentir o que o sumo sacerdote havia notado antes, fazendo com que ficassem inseguros sobre o que fazer. E embora um deles fosse um sacerdote mais velho do ramo da luz curativa e um curandeiro muito capaz, ele não usou sua magia para tentar curar a jovem mãe ou o cavaleiro de dragão, apesar de saber o quão especiais suas identidades eram e o quão importantes eles eram para o Templo Vermelho. Talisa Stark era a esposa do Rei do Norte e sua identidade como sacerdotisa do templo foi o que permitiu que o Templo Vermelho se aproximasse do norte e das terras fluviais sem derramamento de sangue. O fato de ela estar viva e bem era de suma importância para o desenvolvimento futuro do templo, razão pela qual o Senhor os enviou ali depois de enviar suas penas para salvar a jovem rainha dos Freys. Sem mencionar o jovem cavaleiro de dragão, que era ainda mais importante, sendo protegido do próprio Deus Vermelho. Cada membro do Templo Vermelho sabia que os cavaleiros de dragão eram existências especiais e que seu senhor se importava muito com cada um deles, sendo um professor e um tanto quanto um pai adotivo para eles. O fato de que a chama da verdade, outros sumos sacerdotes e sacerdotisas, e até mesmo as próprias penas os treinaram, dizia muito sobre o quão valorizados e importantes eles eram. Todos eles eram como crianças sagradas para o Templo Vermelho, deixá-los morrer era simplesmente impossível sem incorrer na ira do Deus Vermelho. Em vez disso, ele se virou para o sumo sacerdote ao seu lado e o olhou com desamparo. Senhor sumo sacerdote, o que devíamos, nós... No final, porém, ele não terminou a frase, pois suas palavras se transformaram em um suspiro silencioso, sem querer dizer o óbvio. O próprio Thoros já sabia o que seu subordinado queria perguntar, mas não conseguiu expressar isso no final.
Seu talento como feiticeiro pode estar apenas nas artes de combate e na pirocinese, mas sendo um sumo sacerdote e já com mais de meio século de idade, o conhecimento de Taurus era vasto em comparação ao de Jailhaeres. O sacerdote imortal sabia o suficiente sobre manipulação da força vital e magia do sangue para estar ciente do fato de que nenhum deles poderia salvar o jovem cavaleiro de dragão do jeito que as coisas estavam. A força vital não era contida apenas pelo corpo físico, mas existia um recipiente etéreo que se sobrepunha à forma física e abrigava toda a vitalidade. Manipular essa força vital habilmente era a forma mais elevada de magia de sangue, e também a única maneira de estender a vida útil de alguém além dos limites naturais do corpo mortal. Taurus estudou esse ramo da magia por pura curiosidade acadêmica e sabia que somente magos com controle e talento impecáveis poderiam ter sucesso nesses tipos de rituais. Usando magia, era possível criar uma válvula artificial muito pequena no recipiente de força vital de alguém e ao roubar a força vital de outros, a própria força vital poderia ser aumentada e prolongada por séculos. Tal feitiçaria, no entanto, não poderia ser feita por todos, pois até mesmo o menor erro poderia levar alguém a danificar acidentalmente seu recipiente de vida, o que inevitavelmente significava morte. Os recipientes de força vital eram muito robustos se alguém não tentasse interferir neles por meio de magia, mas uma vez que o fizesse, eles se tornariam mais frágeis do que vidro que possuía a espessura de um fio de cabelo. Um recipiente vital danificado ou quebrado não poderia ser curado com magia, pelo menos não sem um grupo de feiticeiros de alto nível, todos praticantes de alto nível de magia de sangue, e mesmo assim era altamente improvável que tivesse sucesso. Taurus sabia que a chama da verdade, Kinvara, a Rainha Vermelha, era uma das poucas feiticeiras no Templo Vermelho que se qualificava como praticante de alto nível de magia de sangue, junto com Melisandre, a Sombra Vermelha, e Belegere, Pérola Negra, Oteres, enquanto a Rainha Vermelha até ensinou a Jailhaeres alguma feitiçaria do campo da magia de sangue. Ainda assim, mesmo sem ter muita experiência na área, além de alguns feitiços simples de adivinhação e rituais religiosos, o sumo sacerdote pôde ver que Jailhaeres não havia aprendido sobre manipulação da força vital, caso contrário, ele nunca teria tentado salvar a Rainha do Norte com isso. O receptáculo da força vital de Jailhaeres claramente havia sido danificado durante suas tentativas de salvar a jovem sacerdotisa usando a manipulação da força vital, e ele provavelmente também havia danificado o dela, embora Taurus não tivesse certeza sobre isso, pois ele só conseguia sentir uma vitalidade muito fraca restante nela, o que tornava difícil compreender sua situação com precisão. Onde a força vital de um humano normal parecia uma fogueira muito pequena, a de Talisa agora parecia algumas brasas brilhantes. A força vital de Jailhaeres sempre pareceu uma pira do tamanho de uma pequena colina, devido ao seu contrato com um dragão e linhagem. Sua vitalidade atual, no entanto, dificilmente era maior do que a de um humano normal, e estava diminuindo rapidamente. Nesse estágio, nem mesmo consertar seu recipiente de força vital o salvaria, pois sua vitalidade já estava muito danificada. Doenças e velhice viriam rapidamente e encurtariam suas vidas, mesmo que fossem restaurados. Por favor, senhor sumo sacerdote, ajude-o. Sansa implorou urgentemente enquanto se ajoelhava ao lado de Jailhaeres. Seu olhar cheio de lágrimas enquanto olhava para o sacerdote imortal e o resto dos membros do Templo Vermelho que apareceram de repente, uma tênue esperança florescendo em meio ao desespero em seu coração. O sumo sacerdote franziu o senho, pois sabia que não havia nada que ele ou seus subordinados pudessem fazer para salvá-los naquela situação, mas ele rapidamente afastou esses pensamentos, sabendo que o tempo era essencial. Taurus manteve a compostura e não entrou em pânico, pois mesmo em um momento tão crítico ele sabia que, embora não tivesse o poder de salvar o jovem cavaleiro de dragão e a Rainha do Norte, seu senhor certamente tinha. Fechando os olhos em oração, o sacerdote barbudo clamou ao seu Deus através da conexão que havia sido forjada entre ele e o protetor divino do Templo Vermelho todos aqueles anos atrás. Seu chamado, embora urgente, estava repleto de calma e sinceridade, pois Taurus tinha certeza, no fundo, de que seu senhor nunca ignoraria a situação de seus fiéis, que sua luz purificaria toda a escuridão e tristeza de seu coração, contanto que sua fé permanecesse verdadeira. E ele não ficou desapontado, pois apenas um momento depois sentiu a presença de seu senhor em sua mente, enquanto uma pequena chama do tamanho de uma vela se acendeu no espaço à sua frente. Vagamente, ele ouviu algumas exclamações de surpresa, mas seu foco estava na pequena chama e na aura inviolável que de repente apareceu na sala. Sem hesitar, ele se ajoelhou e se curvou em respeito e devoção. Seus subordinados imediatamente seguiram o exemplo, pois reconheceram a aura de seu senhor. A pequena chama começou a se torcer e dançar enquanto se expandia, e um momento depois rapidamente se transformou em uma figura flamejante feita de fogo puro, sua aura causando medo e reverência nos corações de todos os presentes. Por instinto, eles sabiam, sem nunca terem visto um deus, que o ser diante deles não era mortal, sua divindade era tão real quanto o ar que precisavam respirar. Um silêncio absoluto se instalou na sala, pois os membros da casa Stark e seus vassalos não conseguiam sequer levantar um dedo na presença do Deus Vermelho, com a maioria de seus corações agitados por grande choque e terror. Simplesmente por estarem na presença desse ser divino, eles se sentiram expostos e vulneráveis, seus sentidos em desordem enquanto olhavam para a figura em chamas. Enquanto ilusões de um gigante de fogo e um grande pássaro flamejante pareciam se sobrepor a ele, um par de olhos ardentes os encarando de além do mundo físico. Capítulo 147. 301 depois de Cristo, Winterfell.
Olhando para a figura em chamas à sua frente, Sansa estava praticamente igual ao resto das pessoas presentes. Além disso, ela ainda se lembrava de como Deus diante dela havia transformado milhares de soldados em Porto Real em cinzas em questão de segundos. Então ela realmente tinha medo do Deus Vermelho. Sua preocupação por Jaehaerys Aerys venceu seu medo, quando ela silenciosamente falou sob grande pressão enquanto olhava para a figura em chamas, com esperança e desespero colorindo seu tom. Por favor, salve-o. De repente, como se em resposta ao seu apelo, chamas imateriais se transformaram em carne mortal quando um homem de charme indescritível apareceu diante de seus olhos. Cabelos curtos e escuros, traços faciais marcantes, porém gentis, e olhos roxos brilhantes que pareciam conter todo tipo de emoção, junto com roupas simples de linho preto que tentavam cobrir um físico que parecia ter cordas de aço enroladas em ossos inquebráveis, dando a impressão de que o ser que apareceu de repente era indestrutível. Uma aura incolor cercava a figura descalça, fazendo-a parecer brilhar aos olhos da Princesa do Norte, embora esse não fosse o caso, pois era apenas a sombra da divindade do Deus Vermelho que Sansa via. Foi apenas a jovem princesa que viu essa forma dele, enquanto todos os outros ainda estavam olhando para sua forma flamejante. Para os mortais era impossível ver mais do que Fênix permitia, afinal. Os olhos de Sansa se arregalaram em choque e descrença, ao reconhecer a figura diante dela, inesquecível em seu charme e graça. Mesmo agora, ela se lembrava com clareza cristalina do torneio que havia sido realizado em homenagem a seu pai depois que ele foi nomeado mão do rei de Robert Baratheon. Ela se lembrou da conversa que teve com seu pai e Lord Baelys depois de ver os membros do Templo Vermelho agindo tão diferente dos nobres e nobres. As figuras da guarda pessoal blindada do Deus Vermelho e dos sumos sacerdotes, assim como a princesa Dornesa Arianne Nymeros Martell e seu marido, estavam marcados em sua memória. Agora, o marido de uma princesa Dornesa apareceu novamente em sua visão, mas Sansa percebeu que ele era muito mais. Fênix Firestar da Casa Dany, espada da manhã e marido da princesa Dornesa, era o Deus Vermelho. Ele era a figura divina que estava acima do Templo Vermelho e das cidades abençoadas, a figura que estava acima de Westeros. Ele esmagou as cidades livres de Essos, purgou os mares dos piratas, limpou a baía dos escravos dos mestres e transformou as hordas Dothraki em nada além de memórias do passado. Foi ele quem queimou milhares de soldados invasores e os transformou em cinzas sem um momento de hesitação em Porto Real, e obliterou Zerii com um único golpe após se transformar em um gigante feito de fogo, enquanto os sacerdotes e soldados sob seu comando conquistaram 5 dos 7 reinos com fogo e sangue. Embora ele também tenha sido quem criou, ensinou e guiou Jon e o transformou em Jaehaerys Targaryen, cavaleiro de dragão do Templo Vermelho e senhor da Casa Targaryen. Sobrecarregada, Sansa ficou paralisada por esses pensamentos enquanto se lembrava das histórias sobre o Deus Vermelho, ao mesmo tempo em que percebia que, na verdade, o havia conhecido anos atrás, sem seu conhecimento. Olhando para o homem absolutamente lindo diante dela, ela achou impossível conectar esta imagem com o governante implacável e todo-poderoso do Templo Vermelho. Ela só conseguia olhar em silêncio atordoado enquanto Fênix erguia a mão e 2 pequenas chamas se acenderam acima de sua palma, transformando-se em 2 borboletas de fogo de beleza sobrenatural. Batendo as asas, dançando pelo ar de forma divertida, uma delas pousou na rainha moribunda enquanto a outra pousou no jovem cavaleiro de dragão. Difundindo-se em chamas puras e suaves, elas afundaram nos corpos dos 2 membros moribundos do templo, enquanto a multidão silenciosa observava com a respiração suspensa, esperando que um milagre acontecesse. Ainda assim, Fênix era a Fênix, o aspecto da vida e do fogo. Então naturalmente não foi difícil para ele restaurar os vasos vitais quebrados de Talisa e Jaehaerys e enchê-los com força vital novamente, enquanto simultaneamente curava as feridas internas da Rainha do Norte. No intervalo de alguns segundos, a pele bronzeada de Talisa recuperou uma cor saudável e seus olhos se abriram, enquanto Jaehaerys também foi despertado da inconsciência, lentamente voltando da beira da morte. Ao ver isso, Sansa sentiu como se uma montanha de desespero tivesse sido tirada de seus ombros. Seu coração frágil e marcado, que estava apenas começando a se curar devido à presença e ao amor de Jaehaerys, não teria sido capaz de suportar a perda do cavaleiro de dragão naquele momento. Lágrimas de alívio caíam silenciosamente de seus profundos olhos azuis, como pequenos riachos saindo do mar. Olhando para o Deus Vermelho, ela queria expressar sua gratidão, mas nenhuma palavra saiu de seus lábios. O ser divino já havia desaparecido novamente, deixando para trás apenas algumas palavras que ecoaram em sua mente alguns momentos depois. Ele viverá, mas sinta-se à vontade para repreendê-lo por sua imprudência. As palavras foram ditas no tom de um pai atencioso, que só conseguia suspirar de desamparo ao ver seus filhos correrem riscos e se jogarem em perigos, sem se importar com as preocupações que causavam aqueles que os amavam e cuidavam deles. Surpresa e comovida com essas palavras, Sansa olhou nos olhos cristalinos de um exausto Jaehaerys. Nunca mais faça isso, ela repreendeu baixinho com as bochechas manchadas de lágrimas, antes de ceder e se enterrar em seu abraço, suas mãos segurando com força, sem vontade de soltá-lo por muito tempo. Toro suspirou de alívio ao ver o jovem cavaleiro de dragão e Talisa Stark recuperarem sua vitalidade e consciência enquanto seu senhor já havia desaparecido novamente, deixando para trás algumas palavras de elogio por sua decisão de pedir ajuda. Seu senhor nunca foi irracional e entendeu claramente que não havia nada que o padre barbudo pudesse ter feito para salvá-los, então, naturalmente, pedir ajuda foi a escolha correta, o que era algo que seu senhor reconhecia sem falhar. Essa era a sabedoria do Deus Vermelho e Thoros não pôde deixar de se devotar ao Templo Vermelho e a Fênix depois de tê-la vivenciado por tanto tempo. O senhor nunca esperou que eles fizessem o impossível, mas apenas queria que eles se esforçassem para fazer o melhor nas tarefas que lhes foram dadas e não se esquecessem de sua lealdade e fé ao fazê-lo.
Foi exatamente por essa razão que os membros do Templo Vermelho eram tão ferozmente leais e devotados à profissão que escolheram, sabendo que o Deus Vermelho não esperava nada mais do que eles agissem com todo o seu potencial. Enquanto todos os presentes ainda estavam chocados ou cheios de reverência pela aparição da entidade divina e pelo milagre subsequente que salvou a Rainha do Norte. E ao que parecia, o Cavaleiro do Dragão também, Bran abriu os olhos como se estivesse acordando de um sonho. Assim que ele pôs os olhos no Deus Vermelho, foi como se tivesse sido atraído para uma ilusão. Voando pelo céu aberto, um pássaro feito de puro fogo estava ao seu lado, o que lhe transmitiu sabedoria e conhecimento que ele não possuía antes. Após se apresentar como Fênix, o Deus Vermelho finalmente o ajudou a entender os sonhos que atormentavam sua mente há anos e até prometeu que ele seria curado assim que acordasse. Tentativamente, o segundo mais novo dos irmãos Stark tentou mover suas pernas, o que se tornou impossível para ele após sua queda, esperando que o sonho ilusório fosse mais do que apenas uma alucinação. E para sua alegria avassaladora, seus músculos seguiram suas intenções. Ignorando a comoção ao seu redor, Bran não conseguiu se impedir de se levantar da prisão que sua cadeira de rodas havia sido para ele e desajeitadamente ficou de pé sobre suas próprias pernas novamente. Depois de anos aleijado, com um sorriso de pura alegria em seus lábios, Bran soltou uma risada de alívio, enquanto suspiros e exclamações de surpresa e choque ecoavam enquanto as pessoas presentes testemunhavam mais um milagre. Capítulo 148. 301 depois de Cristo? Reaparecendo no quarto de Daenerys em Pedra do Dragão, Fênix conseguiu ver Daenerys amarrar o último nó de sua camiseta de seda, o pedaço de tecido abraçando suas curvas suaves lindamente, terminando apenas alguns centímetros abaixo de sua cintura e escondendo o vale entre suas pernas nuas e lindas. Onde você estava agora? Ela perguntou com um sorriso curioso e gentil, seus olhos roxos brilhantes brilhando devido à mera presença dele, enquanto fios de seu cabelo branco prateado se soltavam e acariciavam suas bochechas de forma divertida, adicionando um toque de selvageria ao seu charme. Era uma imagem de pura beleza, e Fênix não pôde deixar de recorrer ao seu poder inato para acelerar seus pensamentos, só para poder olhar para Daenerys por mais alguns momentos, gravando a imagem dela em sua mente para a eternidade, junto com as emoções que brotavam em seu coração. Ele nunca quis esquecer a maneira como os olhos dela se iluminaram com ternura, ou a curva suave dos lábios dela enquanto ela sorria para ele. O fato de Fênix já saber que ela estava grávida de seu filho, só aumentava a beleza desse momento. Poucos momentos depois, porém, ele se soltou, sabendo que não poderia viver em tais momentos para sempre. Fazer isso seria como se ele aprisionasse seu amor neste momento, o que era algo que ele nunca quis fazer. Somente se ele deixasse ir ele teria a chance de encontrar mais momentos como esse, dos quais ele poderia se lembrar e recordar nos tempos solitários que o aguardavam em um futuro distante. Sorrindo gentilmente, ele se aproximou de Daenerys e depositou um beijo suave em seus lábios macios e pescoço gracioso, respirando fundo e aspirando seu perfume maravilhoso profundamente em seus pulmões, antes de agarrá-la pela cintura e erguê-la em seu abraço. Winterfell, Fênix respondeu, enquanto a carregava e sentava-se na beirada da grande cama de casal, Thoros me chamou para salvar Jaehaerys Aerys e Talisa Stark. Salvá-los? De que? Ela perguntou com um tom levemente preocupado, sem hesitar em se aninhar no colo dele e se inclinar contra ele, enquanto os braços dele a envolviam e a seguravam perto. Relatando os eventos que aconteceram em Winterfell, junto com a menção ao raro talento mágico de Bran, Fênix falou com serenidade. Suas mãos roçaram suavemente os lados, costas e pernas nuas de Daenerys, enquanto ela ouvia em silêncio, aproveitando as carícias gentis. Acho que terei que enviar Kinvara para o norte junto com os reforços. Talvez ela possa ensinar Jaehaerys a ser menos imprudente. Fênix refletiu baixinho, fazendo Daenerys estremecer levemente. Bem, ele mereceu. Ela acrescentou com uma pitada de pena, sabendo quão rigorosa a professora mais velha sacerdotisa realmente era. Kinvara tinha o dom de aterrorizar seus alunos com apenas um olhar silencioso, sua autoridade uma ferramenta afiada que ela sabia usar com precisão cirúrgica. Era um talento raro, pois a maioria das pessoas, mesmo com autoridade ou poder, não conseguia projetá-lo para fora sem ajuda verbal ou física. Alguns, porém, podiam usá-lo como armadura e empunhá-lo como ferramentas de destruição sem nem mesmo se mover. E quanto a Brandon Stark? Você planeja recrutá-lo? Daenerys perguntou curiosamente, tendo uma ideia aproximada do que significava para alguém possuir visão verde. Não necessariamente, Fênix respondeu, ver o futuro não significa conhecer o futuro. A cada olhar que um Grenseer dá para o futuro, ele também o muda. O futuro não é uma construção sólida que inevitavelmente abordamos. Ele está fluindo e sempre mudando. Embora eu ache que ele vai querer explorar essas habilidades dele, então se ele se aproximar do templo, eu não me importaria em levá-lo para nossas fileiras. Mandá-lo para Monblad no sul pode ser uma boa ideia, tenho certeza de que as crianças seriam capazes de ensiná-lo sobre Greensigue. Ele finalizou. Daenerys assentiu em compreensão, um olhar pensativo em seus olhos. Ela não conseguia imaginar o que significava ver o futuro, o conceito era muito abstrato para realmente entender como algo assim mudaria uma pessoa. Afastando esses pensamentos, ela sorriu lindamente enquanto se inclinava e deixava um beijo suave nos lábios de Fênix, antes de se forçar a sair do abraço dele e caminhar até uma gaveta ao lado. Estou planejando passar o dia com a mamãe e a Lyria. Você quer se juntar a nós? Ela perguntou enquanto vasculhava a gaveta, antes de tirar uma calça de couro justa e acolchoada e uma túnica combinando, ambas coloridas em cinza claro, com o brasão da casa Targaryen costurado na túnica de couro em vermelho brilhante, logo acima de onde seu coração seria usado. Observando-a se curvar levemente enquanto vestia as calças de couro,
Fênix viu uma calcinha de seda transparente escondendo a parte inferior do corpo de Daenerys como uma segunda camada de pele. Ele sabia que a jovem sedutora se movia intencionalmente da forma mais sensual possível enquanto se vestia. Seu sorriso provocador e o brilho travesso em seus olhos eram indicadores suficientes. O que o fez sorrir de volta enquanto ele suprimia seu desejo pelo momento e apenas aproveitava seu pequeno show. Não posso, ele respondeu. Prometi a Missandei que levaria alguns livros de Volantis e passaria algumas horas com ela explorando o Porto Real juntos. Também tenho que ir visitar Shireen. Como ela e Feraxes estão? Perguntou a cavaleira de cabelos prateados enquanto dava um nó apertado no cordão de couro que prendia suas calças acima da cintura, suas mãos roçando suas curvas vestidas de couro depois, antes de agarrar a túnica colchoada e vesti-la. Ainda jovem, mas o vínculo deles é muito forte. Fênix respondeu, seus olhos já com tom de fogo enquanto ele o fazia, ela também é muito talentosa em magia e combate. Parece que ela herdou o talento dos Baratheons e dos Targaryens, embora felizmente seu temperamento não seja de natureza violenta. Ela poderia usar mais alguns amigos da idade dela, além da Sandy Snacks. Eu planejo deixá-la conhecer a área, eu acho que as duas poderiam se beneficiar da companhia uma da outra. Ele explicou. Apertando o último fecho da túnica, Daenerys se virou para ele com os olhos brilhantes, enquanto dizia um tanto asperamente, com as mãos levantadas para prender o cabelo em uma única trança, tenho certeza de que você sabe o que faz. Então, como estou? Levantando-se lentamente de sua posição sentada, Fênix caminhou para frente, olhos cheios de calor, enquanto um leve sorriso se formava em seus lábios. Levantando sua mão até sua bochecha e gentilmente roçando sua pele macia, antes de abaixar seus lábios para roubar um beijo curto, mas um tanto intenso. Ele finalmente respondeu. Linda. Ele sussurrou com um tom que fez Daenerys estremecer toda, desaparecendo em uma chuva de brasas logo depois, deixando-a para tentar acalmar seu coração que batia rapidamente. Capítulo 149. É 302 depois de Cristo? Temos um exército de 50.000 homens, junto com várias centenas de feiticeiros e um dragão enorme. O que há para discutir? Edmund Tully, Lorde Supremo do Tridente sob Robb Stark, declarou com uma expressão impaciente. Pelo que sabemos, os selvagens têm no máximo 20.000 homens de combate. Se você der o comando, podemos retomar a muralha em menos de uma hora, Robb. Muitos dos lordes reunidos na grande tenda de comando do Norte e do Sul expressaram sua concordância com a proposta de Edmund, especialmente os do Norte, pois eles guardavam um ódio profundo pelos selvagens que haviam invadido suas casas inúmeras vezes no passado. Todas as forças sob o comando do Reino Norte, incluindo as forças das terras fluviais e os reforços enviados pelo Templo Vermelho, estavam atualmente descansando a alguns quilômetros ao sul de Castelo Negro, discutindo seus próximos passos, pois a muralha já havia caído nas mãos dos selvagens antes mesmo que eles conseguissem se reunir aqui. Robb, porém, ficou sentado em silêncio, com uma leve carranca no rosto, enquanto o vento cinzento estava deitado atrás de seu assento, com os sentidos do lobo gigante preparados para qualquer possível ameaça. Você se esqueceu de si mesma, Riverlander. Uma voz calma, porém encantadora, soou em resposta, fazendo com que a comoção na tenda diminuísse quase instantaneamente, enquanto todos os pares de olhos presentes caíam sobre a linda mulher de cabelos escuros que estava sentada em uma grande poltrona de madeira, vestindo um casaco de pele preto carvão sobre seu vestido vermelho sangue. O espaço atrás dela era ocupado pelo sumo sacerdote Thoros de MYR, de aparência solene, e pelo jovem cavaleiro de dragão Jaehaerys Targaryen, que carregava uma aura opressiva porém contida, ao seu redor, assim como uma atraente guerreira vestida com uma armadura de couro justa com um araque pendurado ao seu lado, sua postura e o olhar em seus olhos demonstrando nada além de calma e confiança. O jovem lobo a conhecia, pois esta era a pena que havia salvado sua esposa de Black Valder, provando que a mulher de cabelos escuros que acabará de falar era certamente um membro de alto escalão do Templo Vermelho. Além disso, os outros lordes presentes não ousaram sentar ou ficar muito perto dela e correr o risco de ofendê-la, pois sabiam muito bem de sua identidade. Olhos penetrantes de cristal encararam Edmund Tully, enquanto a mulher continuava em um tom gelado, sua voz ainda carregando sua sugestão inata de sensualidade. Nenhum membro do templo levantará sua arma contra um homem ou mulher do povo livre sem provocação. O Templo Vermelho não veio até aqui ao norte para começar uma guerra com os vivos. E certamente os guerreiros do templo não entrarão em batalha sob as ordens de ninguém além das minhas. Engolindo em seco, o Lorde da Casa Tully não respondeu diretamente, com medo de que sua voz falhasse. Suor frio escorrendo por suas costas enquanto ele se via sob grande pressão pelo olhar da sacerdotisa vermelha. Minhas desculpas, alta sacerdotisa. Eu não quis ofender ninguém. Ele finalmente conseguiu dizer no silêncio mortal que mantinha toda a tenda de comando refém. Suas palavras não continham nada de sua antiga arrogância e confiança, em vez disso, seu tom era humilde e um tanto temeroso. Ainda assim, nenhum dos lordes e damas presentes achou isso estranho, ou mesmo usou sua fraqueza contra ele, já que a mulher de cabelos escuros não era uma simples sacerdotisa. Ela era a primeira serva do Senhor da Luz, Chama da Verdade, Luz da Sabedoria e primeira alta sacerdotisa do Templo Vermelho. Ela era Kinvara, a Rainha Vermelha, amante do Deus Vermelho, e a feiticeira mais poderosa do Templo Vermelho. Além do próprio Deus Vermelho, suas palavras carregavam a maior autoridade em todo o templo. E nem mesmo o mais corajoso ou o mais estúpido dos homens não iria querer ofendê-la sob nenhuma circunstância. A alta sacerdotisa está certa. O Rei do Norte finalmente falou, suas palavras quebrando o silêncio tenso, enquanto ele continuava. Nós não viemos aqui para lutar contra os vivos. Sem mencionar que precisamos de cada homem se quisermos ter uma chance de lutar contra o exército dos mortos, que está indo para o sul enquanto falamos. Sei do rancor e do ressentimento que muitos de vocês sentem pelos selvagens. Eu não sou diferente.
Por centenas de anos, os Stark se alistaram na Patrulha da Noite e lutaram contra os Selvagens. Não apenas lutaram contra eles, mas também morreram em suas mãos. Agora a Patrulha da Noite não existe mais, massacrada até o último homem pelos Selvagens. E acredite em mim, se não fosse pelos mortos marchando sobre o muro, liderados por mais de uma dúzia de caminhantes brancos que ameaçam todo o reino, eu não hesitaria em levantar minha lâmina para cortar cada um desses selvagens. Mas os mortos estão chegando, e para sobreviver não podemos perder tempo e homens lutando com os selvagens. Sem mencionar que é altamente provável que precisaremos da ajuda deles para guarnecer o muro, pois nem mesmo 50.000 homens são suficientes para proteger um muro de 300 milhas contra dezenas de milhares, talvez centenas de milhares de Vigs e mais. Espero que todos entendam que o resultado desta batalha não pode ser deixado ao destino. Temos que vencer ou então nossas famílias, esposas e filhos estão todos condenados. Robb terminou sombriamente, suas palavras pesando muito nos ouvidos dos que ouviam. Então o que vamos fazer, meu rei? Geation perguntou timidamente após vários momentos de silêncio. Vou me encontrar com o líder dos selvagens e tentar chegar a um acordo com eles. Robb respondeu. O fato de eles terem permanecido na muralha, em vez de invadir as terras mais ao sul, me faz acreditar que eles não estão alheios ao fato de que não há como fugir desta batalha. Eu concordo, Kinvara disse calmamente, antes que qualquer um dos nobres presentes pudesse expressar suas objeções, embora, pelas expressões de alguns deles, eles claramente quisessem fazê-lo. Ganhar a assistência do povo livre na batalha que se aproxima será de grande ajuda, ela declarou confiantemente. Por centenas de anos eles conseguiram passar pela guarda da Patrulha da Noite. Se há alguém que sabe como se proteger melhor contra uma invasão de além do muro, então claramente são eles que já conseguiram superar as defesas naturais do muro muitas vezes. Eu me juntarei a você em seu encontro com eles, Rei Stark, acrescentou Kinvara. Claro, alta sacerdotisa. O jovem lobo concordou com um aceno calmo, sabendo que seria impossível convencê-la ou ordená-la a fazer o contrário. Não que ele quisesse fazer isso em primeiro lugar. Desde que a notícia do Deus Vermelho salvando sua esposa e curando seu irmão mais novo chegou aos seus ouvidos, o jovem rei sentiu imensa gratidão pelo templo e seu Deus. Essa boa vontade naturalmente se estendeu à sacerdotisa, que era amplamente reconhecida como amante do Deus Vermelho. E se os selvagens não quiserem chegar a um acordo, meu senhor? Uma voz feminina um pouco rouca, pertencente à senhora da Ilha dos Ursos, soou de repente. A pergunta dela não era irracional, já que os selvagens não eram conhecidos por sua disposição em cooperar, e o conflito entre eles e aqueles que habitavam as terras ao sul da muralha já durava milhares de anos. Eles viviam segundo regras diferentes e, embora criar uma aliança temporária fosse a melhor escolha a fazer, quem poderia garantir que essa também seria a escolha que fariam no final? Até mesmo Robb franziu a testa profundamente ao pensar nisso, sabendo que um conflito poderia ser inevitável entre eles e os selvagens se não conseguissem chegar a um consenso. Mais uma vez foi a voz de Kinvara que chamou a atenção de toda a tenda de comando, suas feições impecáveis exibiam um olhar gelado, enquanto um fogo congelado queimava em seu olhar cristalino. Eles irão, ela respondeu à pergunta de Maege Mormon, ou eles irão queimar. Obviamente a linda sacerdotisa de cabelos escuros não queria liderar a mão de fogo e seus sacerdotes guerreiros contra o povo livre, mas isso não significava que ela não faria se seus líderes não conseguissem ver a razão naquele momento crítico. Assim como seu amor, Kinvara não tinha misericórdia de tiranos e tolos. Capítulo 150. É 302 depois de Cristo? Depois que você decidir sua mensagem, jovem rei, Jailhaeres a entregará ao líder dos selvagens, Kinvara declarou com confiança silenciosa, enquanto se levantava graciosamente de seu assento. Pelo menos assim não teremos que nos preocupar com eles matando o mensageiro. Sem esperar por uma resposta depois de ter dito sua parte, Kinvara se virou e saiu da tenda de comando, com o sumo sacerdote barbudo e Mera, a líder feminina das penas, seguindo logo atrás com os sentidos em alerta máximo, prontos para defendê-la a qualquer momento, mesmo que ela realmente não precisasse da proteção deles. Jailhaeres, por outro lado, ficou para trás, curvando-se levemente em respeito enquanto Kinvara passava por ele, um sorriso irônico quase imperceptível em seu rosto, pois sabia que seu professor ainda estava bravo com ele por sua imprudência ao tentar salvar Talisa algumas semanas atrás. Vendo Kinvara partir e Jailhaeres ficar para trás, o jovem lobo olhou para os lordes e lades ao redor e ordenou em voz baixa, deixem-nos. Levantando-se de seu assento depois que a tenda de comando foi esvaziada, exceto por ele e Jailhaeres, Robb se aproximou do jovem cavaleiro de dragão. Estou feliz que você esteja aqui, irmão, e peço desculpas por não ter conseguido encontrar tempo para agradecer por salvar Talisa. Não sei como poderei pagar essa dívida. O jovem rei expressou sinceramente, enquanto dava um abraço fraternal em Jailhaeres. Suspirando inaudivelmente, o jovem cavaleiro de dragão respondeu, não há nada a retribuir, Robb. O senhor a salvou, não eu. O Deus Vermelho pode tê-la curado, mas não sou menos grato a você pelo que fez, disse o jovem lobo com um olhar profundo. Ouvi dizer que você arriscou sua vida para salvar minha esposa, Jailhaeres. Suspirando novamente, dessa vez de forma audível, Jailhaeres assentiu em reconhecimento, sabendo que não seria capaz de mudar a opinião do irmão, não importando suas palavras. Dando um passo para trás, o sorriso desapareceu do rosto de Robb, enquanto algo perigoso apareceu em seus olhos azuis de aço, algo predatório. Também ouvi falar de você e Sansa. Eu a amo, Jailhaeres declarou sem hesitação, sem recuar enquanto olhava nos olhos do jovem rei, mantendo-se firme. Você a aceitará como sua esposa? O jovem lobo questionou sombriamente. Eu farei depois que esta guerra for vencida, respondeu o jovem cavaleiro de dragão com confiança inabalável. Ótimo, eu não queria ter que caçá-lo e arrastá-lo até um padre. Robb declarou, a expressão sombria em seu rosto desaparecendo, enquanto ele continuava sério.
Cuide bem dela, ela merece toda a alegria do mundo, depois do que os Lannisters a fizeram passar. Eu irei, Jaehaerys proclamou com convicção, seus olhos brilhando com ouro derretido por um momento enquanto ele reprimia a raiva dracônica que crescia dentro dele ao pensar no que Sansa teria que suportar em Porto Real. Robb não disse mais nada sobre o assunto, nem pensou em interferir na escolha de Sansa. Ele sabia que não era seu lugar interferir, mesmo sendo Lorde da Casa Stark, pois isso só criaria um abismo entre ele e eles. E embora Sansa e Jaehaerys fossem primos de sangue, tais coisas não eram incomuns entre os nobres, sem mencionar que os Targaryen tinham tradições de casar irmãos e irmãs. O jovem lobo também sabia que seu irmão era um bom homem e embora a ideia de sua irmã ser amante de alguém não fosse nada agradável, ele sabia que Jaehaerys cuidaria bem de Sansa. Depois de falar sobre a subjugação dos Karstarks e a anexação das terras de Bolton por um breve momento, Robb discutiu com Jaehaerys como ele deveria abordar os selvagens e propor um encontro entre Robb e seu líder para discutir uma possível aliança. Olhando fixamente para as chamas bruxuleantes da fogueira, a neve e o frio cortante eram seus companheiros constantes. Enquanto devorava parte de suas rações e sentia sua idade avançada em cada articulação dolorida, o velho cavaleiro de cabelos brancos tinha uma expressão estoica no rosto. Ele não era estranho à dor, nem às rações militares maçantes, tendo experimentado batalhas e guerras mais do que suficientes em sua longa vida. Na verdade, ele preferia isso ao estilo de vida polido que a maioria dos cavaleiros do sul buscava, sentindo-se em casa quando cercado por outros soldados. Antecipação e ansiedade espessas no ar. O velho cavaleiro sabia que esta poderia ser sua última batalha, e para ser honesto, ele gostava que fosse assim. Por muito tempo ele empunhou sua lâmina pela causa errada e sob os líderes errados. Nesta última guerra, ele apenas lutaria para defender e proteger as pessoas comuns, como havia jurado fazer há tantos anos. De certa forma, ele esperava que isso talvez aliviasse um pouco o peso de sua consciência. Ele não falava com os outros homens ao seu redor, apenas relembrava o passado, os tempos em que os cavaleiros ainda eram feitos de aço verdadeiro e mereciam seus títulos, como seu antigo irmão juramentado Arthur Dayne. Tão absorto em suas próprias memórias, o velho cavaleiro não percebeu a mulher de cabelos escuros sentando-se ao seu lado no tronco despido. Seu manto de pele escura escondendo sua figura, mas não sua beleza, embora as bordas de seu vestido vermelho sangue ainda estivessem visíveis. O passado sempre parece mais brilhante que o futuro, especialmente à medida que envelhecemos. Você também não acha, Sor Barristan? A voz melodiosa da mulher soou, despertando o velho cavaleiro de suas lembranças do passado. Lançando um olhar profundo para a mulher de olhos de cristal por baixo do capuz, seus olhos examinando habilmente a figura dela em busca de qualquer ameaça à sua pessoa. O velho cavaleiro notou a cor do vestido dela brilhando através das aberturas em sua capa, antes que seu olhar caísse nas duas figuras de pé atrás da mulher. Ele reconheceu os dois facilmente como sumo sacerdote Taurus de MYR e da Pena, que havia atuado como guarda pessoal da alta sacerdotisa Melisandre, o que o fez perceber que a mulher provavelmente era a suposta Rainha Vermelha, alta sacerdotisa Kinvara. Você precisa de algo de mim, alta sacerdotisa? Barristan Selmy, antigo comandante da Guarda Real, perguntou secamente, sabendo que era inútil tentar esconder sua identidade quando ele já havia sido reconhecido. Ainda assim, embora o tom de sua voz fosse respeitoso, seu humor era complexo naquele momento. A impressão que o velho cavaleiro tinha do Templo Vermelho era um tanto manchada, pois ele tinha visto Melisandre enredar outros na corte com suas ações, criando armadilhas e ciladas com as palavras mais simples, sendo o engano e a manipulação seu ofício. Ele nunca gostou das intrigas e trapaças que os nobres do sul demonstravam com tanta facilidade. Mas o velho cavaleiro também viu o bem esmagador que o templo havia feito ao povo, apesar de seus métodos desagradáveis e sangrentos. Não. A sacerdotisa de cabelos escuros sorriu, sua beleza simplesmente uma arma em si, olhos de cristal brilhando com luz. Estou apenas surpresa que você não tenha se comprometido com o rei do norte e, em vez disso, entrado neste exército como um soldado comum. Afinal, você conheceu o pai dele e até o tinha em alta conta pelo que eu vi. O próprio Robb Stark é um homem leal e confiável. Ele definitivamente merece seu serviço. Você não deveria tentar me atrair para o lado do templo em vez de me empurrar para o serviço do jovem lobo? Barristan afirmou um tanto confuso, com um olhar questionador. Uma gargalhada suave ecoou enquanto a mulher de cabelos escuros respondia com um sorriso. Eu nunca perco meu tempo com o impossível, Sor Barristan. E eu só perguntei por curiosidade. Achando difícil manter a guarda alta enquanto a sacerdotisa exibia um sorriso tão encantador e desarmante, o cavaleiro mais velho simplesmente suspirou e declarou: todos os reis que servi estão mortos, e até mesmo aquele que me insultou e me forçou a quebrar meu juramento morreu. Não servirei a outro rei nesta vida. A bela sacerdotisa assentiu lentamente em compreensão, antes de tirar algo de suas mangas largas e colocá-lo no espaço entre elas no tronco congelado. Obrigada por me satisfazer, Sor Barristan. Talvez isso seja útil para você na batalha que se aproxima, seu nome é reminiscência. Levantando-se graciosamente de seu assento após dizer essas palavras, sacudindo a neve de sua capa com um rápido giro de pulso, a Rainha Vermelha saiu sem olhar para trás, com o sumo sacerdote barbudo e apenas silenciosa seguindo um passo atrás. Voltando seu olhar para o objeto que ela havia colocado no chão, o velho cavaleiro percebeu com uma carranca que era uma adaga embainhada. Puxando a lâmina lindamente trabalhada de sua bainha com suas mãos enluvadas, choque apareceu em seus olhos azuis claros. Com a fogueira bruxuleante como fonte de luz, a lâmina tinha um brilho azul escuro, embora fosse o padrão no metal que o fez perceber que o que ele estava segurando era, na verdade, uma adaga feita de aço valeriano.